Olá, muito bom dia! Hoje estamos a 118 dias em oração nesse percurso de 276 dias gestando Cristo dentro de nós. E desde ontem, né, apesar da gente fazer uma reflexão um pouco distante até do que estava aqui no livro, José e Zacarias falaram sobre uma passagem de um grupo de leprosos, né, pela cidade deles. E isso refletiu nas pessoas ficarem muito assustadas e muitos, inclusive, evitaram de ir no templo com medo de uma contaminação. E aí, hoje, dia 20 de julho, a reflexão que é proposta aqui é do Salmo 37. Eu fui lá dar uma olhada, né, e fazer uma leitura do que essa reflexão pode nos trazer. E eu sinto assim que é um pedido muito aflito de um filho que está desesperado, que não enxerga saída para si. Eu imagino, né, que uma pessoa, em especial naquela época, né, onde essa doença era algo assim que realmente demarcava as pessoas, né? É, eles eram realmente isolados, né? Eram rechaçados dentro da comunidade. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? O fato deles estarem indo buscar ajuda. E não era ao acaso que eles estavam indo naquela direção. Antes mesmo de Jesus Cristo nascer, é como se houvesse uma sensibilidade para algo especial que estava acontecendo naquele lugar, né? Já haviam acontecido milagres com Isabel, com Zacarias, com Maria, né? A visita dos anjos. Então, eu acredito que isso já trazia, né, essa sensação, né, essa energia nova, esse renovo. E por isso que esses doentes, né, eles estavam em busca de salvação. Se vocês olharem lá no Salmo 37, quando é quase uma lamentação mesmo, assim, né? Alguém que tá muito desesperado por ajuda, mas diferente do que os leprosos fizeram nessa situação, ele diz assim: eu já não tenho mais olhos para enxergar, mais ouvido para ouvir, minha boca está cerrada. Quer dizer, me dá uma sensação de pessoa que está sem rumo, de pessoa que está impossibilitada de agir. E aí, na sequência dos salmos, é só lá no Salmo 39 que eu vejo que muda, né, o contexto dessa súplica, né, que daí já é um cântico em ação de graças, dizendo: nossa, eu consegui. E sabe, para mim deu muito uma noção assim de passo a passo. O que que essa pessoa que tá sem voz, sem tato, o que que ela se propôs a fazer para mudar essa circunstância dela? Primeiro, uma entrega de coração. Depois, ela começa a dizer assim: eu comecei a suplicar, minha boca abriu e eu comecei a pedir para Deus, né, demonstrar. E aqui, inclusive, é o recorte que tem aqui na reflexão de hoje no livro. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, inclusive o meu gemido não é oculto. Então, é uma pessoa que está ali em intimidade dizendo: eu sofro por isso, isso me dói, eu preciso de uma circunstância assim. Então, quer dizer, primeiro de tudo, a pessoa teve consciência daquela dor, ela olhou para aquilo que estava acontecendo com ela. E diante de não ter ação, ela começou a colocar tudo nas mãos de Deus. Ela começou a confiar aquele sentimento a Deus. Não é nem confiar na solução daquilo, mas é confiar aquilo que ela sente para o seu Deus soberano. E a partir daí, outras coisas vão acontecendo, né? Então, primeiro ela coloca confiança da dor e dos desejos no Senhor, e depois ela clama por ajuda. Já na sequência, a gente começa a perceber uma ação, um movimento. Ela diz: minha boca começou a clamar, eu comecei a me movimentar e as coisas começaram a mudar. Às vezes a gente tem
uma tendência de não confiar os nossos sentimentos a Deus, mas confiar que Ele vai fazer alguma coisa. Mas aqui deixa claro que a mudança, o movimento, precisa partir de nós. Mesmo que seja de início, aclamar por essa ajuda. Olhar, falar, né, sobre os nossos sentimentos. E me chama muita atenção também o fato de citar todos os nossos 5 sentidos. A visão, a audição, a fala, né, a sensibilidade, né, tátil que a gente tem. E isso, eu acho que é a maior graça, né, de Deus para nós, porque é o que nos possibilita que a gente tenha acesso a esse mundo externo, né? A conexão do interno com o externo se dá a partir dos nossos sentidos. Inclusive, como ação de saúde mental, meditar é uma delas. E meditar não tá querendo dizer só o fato de colocar a nossa mente atenta. Uma das coisas mais poderosas que a gente pode acessar enquanto meditação é estar atento no momento presente. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o cheiro que eu sinto. Tudo isso são ferramentas muito poderosas de nos colocar em contato com o aqui e agora. E por que aqui e agora? Você já parou para pensar que a gente não tem condições de lidar nem com o passado, nem com o futuro? O nosso poder de ação está exclusivamente no agora. O que você faz nesse exato momento? O poder da respiração a gente só acessa, né? Segundo a segundo, inspiração após expiração. Aproveitem, inclusive, esse momento e respirem conscientemente, inspirando e expirando. E tenham acesso a essa bênção da vida. É a partir dessas pequenas movimentações que a gente entra em sincronia, né? Quando você tem direção e movimento, as coisas começam a acontecer. E são essas simples ações que nos levam àquilo que Deus quer para nós. E eu sempre paro para pensar em algo, a oração da serenidade, né? Pessoas que têm dificuldade com algum vício, querem mudar algum hábito, passam a, inclusive o próprio AA, né? Essa é a oração famosa do Alcoólicos Anônimos, porque ela diz assim: é só por hoje, é só agora. O que a gente precisa fazer? Só agora, só nesse momento. Imagina se a gente puder dar o nosso melhor só por hoje. Vocês já imaginaram qual é a movimentação que a gente propicia só a partir dessa pequena ação? E aqui, depois, diz assim, no versículo 2 do Salmo 39. Eu esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu os meus brados e tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me nos pés uma rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino de glória a Deus. E aí, aqui, depois vai dizer, me abristes também os ouvidos, e é assim, fazendo a vontade do meu Deus que me agrada, porque essa lei está no íntimo do meu coração. Já não cerrei mais os meus lábios e já não escondi a vossa justiça no coração. Vocês percebem esses atos de ação? Então, é dessa forma que eu abençoo a quarta-feira que se inicia aí. Que só hoje você possa dar o seu melhor e estar muito conectado com a vontade de Deus para você. Um grande beijo, Simone.